Namastê. Meu nome é Charles. Bem-vindos mais uma vez ao Meditação em Vida. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema super interessante, super especial e super atual, que é sobre os novos tempos em que estamos vivendo e nossas reações e sensações com relação a esses novos tempos e como fazer com que possamos reacionar melhor, nos adaptar melhor a toda essa história sem sofrer muito, né? Aproveitem, por favor, assinem já a página, deem seu like. Isso vai me ajudar, amados, a que outras pessoas tenham acesso à página e também possam se ajudar. Ajudem a ajudar, ok? Muito obrigado, façam parte dessa corrente. Estamos vivendo em outros tempos. A humanidade nunca passou pelo que está passando no momento dessa forma, em uníssono. Todos nós estamos tendo que trabalhar em conjunto no momento. Não podemos pensar mais tão individualmente, tanto que temos que pensar realmente nos nossos familiares, em quem podemos visitar, em quem não podemos visitar. Então isso faz com que nossa visão saia um pouco do individualismo e já vá para a comunidade. Isso já é uma mudança muito grande quando comparamos essas sensações que temos agora com 5 anos, 3 anos, 1 ano atrás. Porque isso não acontecia, nós não tínhamos essa obrigatoriedade de olhar para o outro. É claro que sempre existiu essa necessidade e essa obrigação, de uma certa forma, como base humana. Mas ela nunca foi realmente acionada e ela está sendo acionada nesse momento. Nós temos que retirar esse olhar interno, individual e expandir isso para os outros que estão em volta. Isso é uma coisa muito maravilhosa, muito boa. Quando mudamos esse foco, né? Tiramos esse foco do lado negativo, opressor, né? Deprimente, o que possa ser, mas na verdade não é. Se olharmos muito bem para tudo que está acontecendo, significa uma mudança muito positiva para a humanidade. Podemos ficarmos até felizes por estarmos passando pelo que estamos passando. Será que percebemos realmente essas mudanças que estão ocorrendo em volta de nós? Nós percebemos pelas coisas que ocorrem em volta de nós, no nosso lado externo, na rua, nas novas regras que temos que seguir. Essas regras existem para uma autoproteção, para uma proteção pessoal, individual e para a proteção também da comunidade. Nunca na história da humanidade nós paramos para focar no bem-estar comum. É claro que em um ponto ou outro isso aconteceu com pessoas iluminadas, mas agora nós todos, iluminados ou não, nós somos obrigados a direcionar esse olhar para a comunidade, para o próximo, para o grupo, para o externo. E sairmos um pouco do individualismo e expandir isso para o universo externo, porque tudo é coligado, tudo é uma coisa só. E nós, aos poucos, começamos a tomar consciência disso. Essas mudanças externas, elas nos vêm de diversas formas. Elas vêm devastando nossa rotina, devastando o nosso dia a dia. Temos que mudar um lado afetivo também, temos que nos distanciar de pessoas que amamos. Então isso tudo provoca sofrimento, solidão, silêncio. Para pessoas que vivem sozinhas, o silêncio aumentou enormemente. Ou para pessoas que vivem em família, o silêncio diminuiu enormemente também. Existe muito mais som, existe muito mais responsabilidade que temos que tomar. E com isso, a sensação de sobrecarga também aumenta. Claro, as mudanças externas acontecem, isso é normal e isso é super positivo e é necessário para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do planeta. Isso é necessário que aconteça. Mas não podemos esquecer que também as mudanças internas têm de ocorrer para que essas mudanças externas sejam melhor absorvidas e possamos nos adaptar melhor a elas. Individualmente, nós temos várias regras, né? Fora as regras externas que já existem, nós temos também várias outras regras internas que nós mesmos nos impomos para que possamos conviver melhor, ou o que achamos
que com essas regras internas, duras às vezes, duras demais, impressionantes demais, talvez até com essas regras pensamos que possamos conviver melhor com o lado externo, mas às vezes não é isso, não acontece dessa forma. As regras internas, elas têm que acompanhar as regras externas. Da mesma forma que as regras externas ocorrem sem o nosso controle, com o nosso controle, nós temos também que mudar as nossas regras internas. Não nos tornarmos radicais em todas as opções que nós formamos para nós mesmos. Nós temos que tomar uma nova posição de flexibilidade, de amor, de carinho para conosco mesmos, para podermos mudar essas regras internas de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, de uma forma mais aceitável para si mesmo, para que essas mudanças internas não nos machuquem mais ou tanto quanto as mudanças externas às vezes podem nos machucar, né? Porque não estamos abertos a elas ainda e temos que nos adaptar a elas. E para essa nova adaptação nós temos que mudar nossas regras internas também, ser menos duros conosco mesmos, nos dar mais amor, nos dar mais descanso, nos dar menos pressão de efetuar coisas. Ninguém de um dia para outro se torna um super-herói. E nós não somos super-heróis, não éramos super-heróis antes, ou ontem, ou anteontem, ou um mês atrás, ou ano passado, não éramos super-heróis. Por que temos que ser heróis hoje? Com relação às nossas famílias, às nossas responsabilidades com elas, com as pessoas que amamos, que podem estar enfermas, ou com os nossos filhos, né? Com nossos esposos, né? Esposas, amigos, porque temos que tomar essa capa de Superman e mudar a história e ser mais poderoso do que podemos ser. Não é possível. Ninguém se torna super-herói de hoje para amanhã porque tem que ser. Não tem que ser. Essa é uma pressão muito injusta que fazemos conosco mesmos. Nós fazemos o que podemos fazer. Não mais e nem menos. E não podemos nos sentir mal por não podermos fazer mais do que podemos. Cada um tem um limite. Nós temos que aceitar que o nosso limite vai até certo ponto. A partir desse ponto, não temos mais possibilidades de fazer coisas. Então, se recolher a própria humildade e falar para si mesmo, eu fiz o possível. Então, só podemos fazer o que está ao alcance de nossas mãos. O novo não pode ser bem vivido com regras antigas. A flexibilidade e a aceitação são pontos essenciais no momento atual em que vivemos. Quando retiramos o conflito, as coisas fluem de uma forma muito mais interessante. É claro que olhamos para várias mudanças que ocorrem em volta da gente e falamos, nossa, isso tinha que ser diferente, aquilo também tinha que ser diferente. Mas, na verdade, não é diferente, é como é. E aceitar faz com que possamos nos adaptar de uma forma muito mais inteligente, emocionalmente muito mais saudável e muito mais rápido. O mundo está mudando e temos que mudar com ele também. Enquanto nós permanecermos os mesmos dentro de um mundo em constante mudança, estaremos sempre em conflito com esse mundo, com essas mudanças. É como as pessoas mais idosas que não aceitam as novas adaptações, as novas mudanças, as novas modernidades. Se pensarmos da mesma forma, estamos repetindo o mesmo erro. Essas pessoas elas param no tempo, porque elas ou estão cansadas ou não veem mais razão de se adaptar. Vários motivos. Mas a gente percebe que esses motivos levam à estagnação, levam à não adaptação, a uma posição dura, radical de estagnação realmente, de parar no tempo e de não se desenvolver mais
essa realmente é a morte em vida. Quando nós não nos adaptamos, não nos deixamos levar. Eu uso muito essa ideia da água. Tem uma frase que diz: a água faz seu caminho. Por quê? É muito interessante isso, né? Porque a água, ela se adapta. Se ela vai por um trecho em que ali tem uma pedra, ela bate na pedra, já recua para o outro lado, já circunda a pedra. É assim que temos que tomar a nossa vida. Assim que temos que viver, tomar as rédeas de nossa vida dessa forma suave, flexível, como a água o faz. Espero que tenham gostado. Se gostarem, por favor, deem seu like e espalhem essa nossa página para a família, para os amigos e nos ajudem a ajudar, ok? Muito obrigado e até a próxima.